Essa solda que você está vendo é uma solda Reflow de componentes SMD com controle de temperatura em malha fechada, um controle PID. Esse controle foi feito utilizando Arduino, sensor termopar e essa placa aquecida, junto com o módulo SSR, o módulo de estado sólido. Vou te mostrar como que eu fiz para montar ela nesse vídeo, confira até o fim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fanbots. Hoje vamos ver como que eu fiz para controlar a temperatura daquela base aquecida de solda Reflow. A solda Reflow eu já trouxe aqui no canal alguns vídeos atrás esse ano, mostrando como fazer um processo de solda de componentes SMD, ou seja, componentes em superfície, através de um processo que você aquece a placa. Você vai aquecer a placa, elevar a temperatura até que a solda seja derretida, e aí vai juntar ali o componente, o terminal do componente até a placa, faz tudo bonitinho, e aí esfria, tá tudo certo, soldado bonitinho. Só que nesse vídeo onde eu ensinei a fazer a solda Reflow, eu falei também que você precisa controlar a temperatura, você precisa controlar a temperatura e o tempo. Ou seja, você não pode expor nem a muito alto e nem por muito tempo. Então você tem que fazer um processo seguindo uma determinada curva, um determinado perfil de temperatura no tempo. E é esse perfil que está aparecendo aí na tela agora. Esse é um perfil típico de solda SMD. Alguns vão mudar um pouquinho, outros vão mudar um pouco mais a temperatura para cima, para baixo, um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas é mais ou menos essa cara o perfil de solda Reflow. O que vai alterar vai ser o tipo de componente, o tipo de terminal, se tem chumbo, não tem chumbo, se a solda tem uma coisa a mais ali que vai fazer com que ela altere a temperatura dela. Tudo isso altera um perfil aí da solda Reflow. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um perfil mais ou menos padrão, que é esse aí que vocês viram, nessa minha placa aquecida. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar alguns componentes chaves. Um primeiro ponto importante eu preciso saber qual que é a temperatura que a minha placa está. Então eu instalei ali um termopar tipo K e o Arduino vai ler esse termopar tipo K. Depois eu preciso comandar de forma, digamos assim, alternada, talvez com um PWM, e essa minha placa aquecida. Então eu vou utilizar um relé de estado sólido para isso. E depois eu também adicionei ali um outro fan, né, um relézinho com um fan, um ventiladorzinho para esfriar. Só que infelizmente o ventilador que eu tenho, o fanzinho que eu tenho é muito pequeno, e eu coloquei ele mais para fins didáticos do que para fins práticos de verdade, ok? Mas eu vou providenciar um fanzinho melhor, e aí ele vai esfriar, vai ser o fim da curva, quando eu preciso esfriar um pouco mais rápido, o fan vai agir de forma melhor. Isso tudo eu preciso fazer de forma controlada, então eu vou usar o controle PID, o famoso P de proporcional, I de integral e D de derivativo. Esse controle ele é complexo, né? Temos várias disciplinas na faculdade para aprender a fazer um controle de malha fechada PID de forma decente, e aqui nesse vídeo eu não vou fazer isso, eu não vou. Infelizmente eu não tenho tempo e habilidades, eu preciso ainda pegar um jeito, uma técnica para poder ensinar um jeito de calcular um controle PID aqui para vocês no canal, porque realmente é bem complexo. Esse PID mesmo que eu fiz hoje foi de forma empírica, eu fui setando ali as constantes PID até eu chegar digamos assim, num controle que me agradou, né? Ele não ficou perfeito, tem como melhorar, tem como, digamos assim, deixar ele mais preciso, mas devido ao tempo, devido à pressa e vários outros fatores, até mesmo a minha inabilidade matemática nessa disciplina, eu preciso de mais tempo para fazer um controle mais apurado. Um dos grandes desafios desse projeto é a questão térmica, né, da inércia térmica. A placa ela tem ali uma inércia para subir a temperatura e depois aquela energia, né, aquele calor fica ali. Né? Para ele esfriar, ele precisa dissipar aquela energia. Então, demora para você esfriar a placa, e isso você precisa levar em consideração no controle. E eu não sei ainda como fazer isso, eu preciso aprender. Né? Isso aqui eu estou assumindo com vocês
eu preciso estudar mais sobre isso e como fazer para melhorar esse controle, responder de forma, digamos assim, mais lenta, rápida o suficiente para subir bem, mas quando estiver chegando perto da temperatura que ele tem que chegar, ele tem que frear bastante para que ele não ultrapasse muito, pelo menos, aquela set point, né, aquela temperatura alvo, e aí você não tem um overshoot, né, que a gente chama, e aí não precisa ficar esperando muito para esfriar. Esse é o grande desafio do P&D, e eu vou fazendo os ajustes, a sintonia ali, fina, aos poucos eu vou trazendo aqui as novidades para vocês no canal, com certeza. Detalhando um pouco sobre o processo da solda reflow, sobre o perfil que a gente viu agora há pouco, a figura, ele tem basicamente 3 fases: a pré-reflow, a reflow, que é a solda propriamente dita, e a pós-reflow. A parte do pré-reflow é um tempo onde que ele vai ficar ali fazendo um aquecimento. Ele vai chegar até mais ou menos 150 graus, ele tem uma faixa desejada, mas aí ele vai atingir esses 150 graus e vai ficar ali por cerca de 180 segundos. Depois disso, ele vai passar para a fase 2. Está pré-aquecido ali os componentes, a solda já está mais ou menos quase pronta para realmente ser derretida e soldar os terminais. Você vai e aquece mais até perto de 210, 230 graus. E aí você vai fazer então o reflow. Aí ela vai realmente derreter e grudar nos terminais, nos pads. Feito isso, ele vai ficar ali em cerca de 90 segundos. Depois desses 90 segundos você vai fazer o pós-reflow, e aí ele vai terminar de derreter o fluxo de solda, a solda vai ficar muito bem, digamos assim, distribuída ali nos pads e nos terminais, e aí vai ser só apenas 30 segundos essa última fase, e aí você pode esfriar bem e esfriar até a temperatura ambiente, por isso que você precisa do fan, porque senão, se você só desligar, ele demora muito para esfriar, precisa de um fan para fazer um resfriamento mais rápido. Esse projeto que eu vou mostrar para vocês hoje é a base de um projeto de uma estação reflow que eu vou construir. Tenho vários projetos no canal aqui que eu quero montar, várias placas que eu quero montar, e todas essas placas eu quero montar usando esse processo, usando essa forma de soldar, que na minha opinião é a forma que fica mais bonita, a forma que é mais rápida, e né, fica muito legal de fazer usando essa estaçãozinha. Você apenas aplica a solda, de preferência usando o stencil. Eu ainda não tenho o stencil das placas, mas eu vou conseguir para cada placa da futura. Aplica a solda, posiciona os componentes, põe ali. Depois de 5 minutos, já está feita a sua placa, já está tudo soldado. Não precisa ficar com ferro de solda batalhando ali com os terminais. É muito fácil. É óbvio que esse método ele é mais complicado, né? Você precisa de mais componentes, precisa saber um pouco mais sobre controle, precisa dominar algumas, digamos assim, técnicas, principalmente de aplicar ali a solda em pasta, posicionamento, saber desenvolver uma placa com componentes SMD, tudo isso, né, requer prática, requer experiência, mas eu aqui estou incentivando a vocês fazerem o mesmo, né, porque é muito bacana a gente ver conteúdo dessa categoria, ver conteúdo e placas tão bem montadas, tão bonitas assim, e principalmente SMD, você vai conseguir deixar as placas bem reduzidas. A gente não vê tantos vídeos aqui no YouTube utilizando essa aplicação de solda reflow. Eu quero ser um precursor aqui de tentar incentivar mais isso, eu acho que é muito bacana para o YouTube, para a comunidade maker aqui no Brasil. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, está querendo aprender a solda reflow, não conhece ainda o canal Fanbots, com certeza você vai gostar muito dos nossos projetos e principalmente das lives. Durante as lives eu vou mostrando os meus planos, os futuros dos projetos, vou mostrando também algumas programações, desenvolvimento de PSB, eu já fiz também ao vivo, e é bem bacana para você saber o que eu estou querendo montar, aprender junto comigo o que eu estou fazendo, eu mostro para vocês a programação desses projetos, como que eu faço as placas e tudo mais. Então se inscreve aí no canal, ativa a notificação para você receber o aviso de quando eu vou ter live e de quando tem vídeo novo aqui no canal. Eu vou passar agora na bancada como que ficou a montagem do setup, como que ele ficou interconectado ali com o Arduino, os componentes, e depois uma breve passada no Arduino, no código do Arduino, melhor dizendo, porque senão ia tomar muito tempo do vídeo, e eu acho melhor fazer isso durante uma live, provavelmente a live de amanhã, né, se você está assistindo esse vídeo
na terça-feira de lançamento desse vídeo. Amanhã vai ter uma live. Então, na live eu vou explicar melhor esse código Arduino e o que ela vai ter de adicional, né? O que vai ter mais nessa estação de solda reflow. Espero ver você lá nessa live, então. Se você viu esse vídeo depois, a live sempre fica gravada aqui no canal. Link deve estar aí embaixo. Vem comigo aqui para a bancada, então, para entender como que funciona essa estaçãozinha. Muito bom, pessoal. Quero mostrar para vocês primeiro, antes de partir mostrando o Arduino e como ficou o código, como que é o setup. É mais fácil a gente entender o setup e depois o código do Arduino fica mais fácil de ser compreendido também. Ok, vamos analisar então primeiro os componentes e como que eles estão interligados. Obviamente temos o nosso Arduino, ele que vai ser o cérebro, obviamente, para tudo que a gente vai fazer aqui, e ele está conectado então num display para mostrar para a gente o que está acontecendo. Também está conectado a um módulozinho relé que vai acionar esse fãzinho, e esse fã vai ser trocado, obviamente, por um fã muito maior, de mais potência, que vai girar e esfriar melhor, mais rápido a nossa base. Então aqui eu tenho a nossa base. Se você tem essa base, você está afim de adquirir, né, essa base também, o link está aí na descrição. Comprando por esse link você ajuda o canal. Uma recomendação que eu dou é: não utilize fita adesiva e aqueça essa base, a não ser que a sua fita seja desse tipo aqui, a amarelinha, que a gente chama de Kapton. Essa fita Kapton é a fita adequada para alta temperatura. Essa mancha aqui foi uma fita isolante que eu coloquei. Eu tentei pregar esse termopar aqui com uma fita isolante, não deu certo e ó, ficou manchado. Aqui foi alguns outros restinhos de fita também e ficou essa nojentice aqui, tá bom, pessoal? Então peço aí que ignorem essas minhas manchas aqui, porque foram restos de fitas. E aí eu tô com dó de passar de alguma coisa um pouco mais abrasiva ali. Por enquanto tá funcionando, né? Só fica esse aspecto um pouco feio, né? Então, já aproveitando aqui, nós temos um termopar tipo K, e ele está conectado nesse módulozinho que não está aparecendo aqui na câmera. Esse módulozinho aqui, ó, o fio dele está dando a volta aqui por trás. E esse módulozinho é o MAX6675. Tem outros vídeos aqui no canal usando esse módulo. Ele é um módulo I2C, perdão, ele é um módulo SPI, o display é um I2C. E ele vai comunicar então com o Arduino através desse barramento digital, ok? Conecta o termopar diretamente aqui nos fios, funcionou bonitinho. O termopar eu não tinha outro jeito de fixar a não ser com fita, né? Eu tentei prender ele aqui nesse parafuso, não deu certo. Eu tô com dó de furar essa plaquinha para prender de uma forma um pouco mais fixa. Então, mesmo porque eu não sei como que é a resistência aqui dentro, né? Eu não sei se eu vou acertar a resistência quando eu furar essa placa, né? Então eu ainda vou dar uma estudada na internet, aí em outros fóruns, até mesmo talvez no site do fabricante dessa placa, se existe alguma recomendação de como fixar um termopar nessa placa. Aliás, se você tiver alguma recomendação, tiver alguma ideia, coloca aí nos comentários para mim. Beleza, essa placa então ela é acionada através desse módulo aqui, que é o módulo de estado sólido, relé de estado sólido. Ele é diferente daquele relé de estado sólido que a gente já viu aqui no canal. Tem um vídeo explicando como que funciona esse relé. E esse relé que eu usei nesse outro vídeo é um relé bem menor, pequeno, de 10 A máximo. Como essa base quase chega até 10 A, pode até passar dependendo da temperatura, do rush de corrente ali, eu resolvi usar esse módulo de maior capacidade de corrente. Ele chega até 40 A, é muito mais do que eu preciso. Então, como eu não sabia, por exemplo, se ele ia esquentar, eu coloquei esse dissipador aqui, anexado na base dele, é um dissipador de calor, mas ele não esquentou absolutamente nada. Então, para esse projeto aqui, com essa base de 400 watts, eu não preciso ter um dissipador de calor, tá bom? Fica a dica aí. No meu projeto final eu vou remover esse dissipador. O fãzinho então está acionado pelo relé. O relé está chaveando aqui um 12 volts, então é uma fontezinha de 12 volts. E aqui nesse fio aqui atrás, o fio dourado, está chegando 220 volts. Tanto que eu coloquei aqui uma fita isolante só para proteger os contatos e não ficar ali dando bobeira um 220 volts vivo para a gente, ok?
Beleza, pessoal, então essa aqui é a montagem. A gente tem apenas um botão por enquanto, que é esse botão aqui, que ele inicia o processo. Então, quando eu ligar o Arduino, vou mostrar para vocês agora ele funcionando. O Arduino está ligado, já está medindo a temperatura, então a base está ali em 24, 23 graus. Se eu apertar o botão, ele vai começar a esquentar a placa. Não vai esquentar porque ela está fora da tomada, eu desliguei agora, mas daqui a pouco a gente vai ver ela ligada. Vamos primeiro entender como que funciona esse programa e vamos então entender como que ele vai alterar as fases de todo o processo da solda reflow. Olha aí, pessoal, então na tela temos o código do Arduino, está disponível, tem link aí na descrição para você fazer download e também usar no seu projeto se você quiser, beleza? Ele traz aqui alguns vídeos de referência, os componentes todos que eu utilizei agora, por enquanto, nessa versão 1.0. Na versão mais para frente eu devo alterar, talvez eu utilize outro Arduino, talvez eu utilize um outro módulo relé, eu estou pensando ainda se eu vou fazer alguns ajustes, mas esse vídeo está baseado nesses componentes aqui listados. Dito isso, temos aqui então, primeiro, aquela questão das fases. Eu mostrei para vocês o gráfico agora há pouco, como que são as fases do reflow, e aqui eu deixei mais claro o que é cada uma delas, né, em termos de temperatura e duração. A temperatura que eu escolhi foi 150, 210 e 230. Na verdade, eu dei uma aumentadinha. Eu mudei aqui para 230 aqui e depois para 245 aqui. Por que eu fiz isso? Já já eu explico. O mais importante é o seguinte, elas estão dentro da faixa esperada para você obter uma boa solda reflow, ok? Então, 230 está dentro dessa faixa e 245 está no limite do pós-reflow, beleza? E aqui tem a duração. A duração eu deixei no máximo cada uma das fases, porque eu não sabia se eu ia conseguir esquentar dentro daquele tempo disponível, né? O que ficou bem mais tranquilo foi a fase 1, que tem basicamente 3 minutos e ele atinge o controle dentro desses 3 minutos com bastante folga. E depois, na fase de reflow e pós-reflow, ficou um pouco mais apertado, mas a gente tem aqui um batente da própria placa aquecida. A placa aquecida ela não tem potência, infelizmente, para alcançar o 230 e 245 graus. Eu ainda vou pensar o que eu vou fazer com isso, se eu vou colocar mais resistores ali, tentando aquecer, talvez deixar ela enclausurada. Estou pensando em alternativas para aumentar a potência e fazer com que ela consiga atingir a temperatura que nós queremos. Esses valores são muito bem explicados pelo Maurício nesse vídeo aqui que eu deixei o link. Então não fui eu que tirei esses valores da minha cabeça. O Maurício que é uma pessoa muito mais capaz de explicar essa questão de solda reflow, solda em BGA, solda SMD. Ele é um cara expert nesse assunto e eu sugiro fortemente vocês assistirem o vídeo dele, tá nesse link aqui. Vamos ver funcionando? Olha lá, pessoal, então agora ele já está ligado, né? Como eu já tinha ligado antes, deixa eu conectar aqui o SSR na tomada. SSR está na tomada. Não tenho nada na placa aqui, mas ela vai funcionar normalmente. Ela vai esquentar, vai chegar até lá aos 200 graus, tudo mais. E é isso, né? Embora não tenha nada aqui, ela funciona numa boa. Então, apertar o botão, ele vai mudar para fase 1. Fase 1, daqui a pouco vocês vão ver, já vai começar a esquentar. Olha lá, começou a esquentar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que interessante. O relé de estado sólido, ele tem um LED, está piscando lá. Ó. Vocês estão vendo? Esse LED aqui, ó. Ele está piscando. Por que ele está piscando? Porque ele está acionando a base em 1,5 segundo, que são 50%, né? Esse PWM512 é o PWM calculado pelo PD. Ou seja, para ele precisa chegar até 150 graus. Ele então está esquentando no máximo, e aí quando estiver chegando perto dos 150 graus, ele vai começar a frear esse PWM e ele vai diminuir. Olha lá, está chegando bem perto já, 130. Olha lá, ele começou a frear,
o PWM vai ficar mais lento. Como a inércia térmica é alta, ele continua esquentando mesmo com o PWM zerado. Então ele vai dar um overshoot, que a gente chama. Ele vai passar um pouco do 150. Olha lá, chegou até 158. Olha, 160. Passou bem, agora vai voltar a esfriar. Eu calibrei ele com a placa aqui em cima, então por isso que ele deu um overshoot um pouco maior. Então, mas ainda assim ele está bem dentro daquela faixa esperada lá, que era até 180 graus, se não me falha a memória. E aí agora, olha só, o tempo passado aqui, ó, foram 6 segundos. Então, durante até 180 segundos, ele vai manter os 150 graus. E aí agora o que vai acontecer? Quando ele começar a esfriar, ele vai dar uma aumentadinha no PWM aqui, ó. Ele já começou a dar uma piscadinha no PWM. Olha lá. Ele vai cair um pouquinho para talvez 145, 144. O PWM vai manter, vai começar a aumentar para dar aquela esquentadinha. Daí ele vai passar um pouquinho, aí ele vai ficar oscilando em torno dos 150. Como ele é muito lento para responder, né, a temperatura tem essa questão da inércia, é difícil você conseguir um controle bem próximo ali. Talvez seja possível, mas aí tem que fazer uns cálculos mais refinados e talvez seja isso aí um futuro vídeo aqui no canal. Vou acelerar o vídeo até chegar no 180. Tá chegando no 180, mudou para fase 2. Fase 2 agora ele precisa chegar lá em 230, lembram? Por que eu coloquei 230? Porque quando eu estava em 210, que era a minha intenção antigamente, ele já estava chegando, freando, bem antes de chegar no 200. Freando, eu digo, diminuindo esse 1023 do PWM. Então eu joguei o alvo mais para cima para tentar atingir o 210, entenderam? Mas ainda assim não foi possível. Vamos ver até quanto que ele vai conseguir aqui no vídeo. Talvez ele chegue um pouco mais ali de 200. Vamos ver. 190. Olha lá, em 190 e pouquinho ele já começou a diminuir o PWM. Na minha opinião, ele podia manter, então eu poderia deixar esse alvo para cima. Ou uma alternativa seria alterar os ganhos, né, o PID, nessa fase somente, para ele ser um pouco mais, digamos assim, forte, né, um pouco mais abrupto nessa alteração de temperatura. Eu vou pensar mais sobre isso, de repente dá para chegar um pouco mais quente. Mas olha, o PWM ainda está relativamente alto e ele não consegue passar, ó, de 204 a 204 graus, está bem interessante aqui, né? Essa fase, pessoal, é uma fase linda de ver. Essa fase é o que está aparecendo agora no vídeo, né? Eu não comentei a anterior, mas a anterior já deve ter mostrado também no vídeo. A anterior ela ficou um pouco mais fluida e a 2 ela saiu fumacinha assim, a solda ficou toda perfeita. E na 3, então, quando chegou na 3, tudo ficou perfeito, lindo. As soldas ficaram todas lindas e agora ele deve acabar no 300. Ligou o fan. O fan vocês não estão vendo, mas está ligado. E na 300 acaba. Ah lá, desligou o PWM e agora ele vai começar a esfriar. Muito legal, né, pessoal? Então é assim que funciona. Vocês viram aí no vídeo, foi passando mais ou menos como que foi a solda ao longo todo esse tempo, sem ser com a plaquinha aqui, porque eu tive que fazer uma montagem um pouco especial para conseguir fazer um vídeo mais próximo, né? Eu não tinha uma câmera aqui para mostrar, duas câmeras para mostrar o geral e o mais próximo ao mesmo tempo. Então eu resolvi fazer um vídeo dedicado só para solda. E esse é outro vídeo aqui para mostrar como que funciona. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Aceito dicas, aceito sugestões aqui para novos e futuros projetos do canal envolvendo essa estação de solda Reflow. Aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.